Para começar a falar de polígonos, a gente vai falar de linha poligonal. Então imagina uma sequência de segmentos de reta como esse daqui. 3 segmentos de reta, né? Começa outro. Então isso aqui é uma linha poligonal. Vamos ver mais um exemplo. Imagina essa outra linha aqui. Será que é uma linha poligonal? É assim, são segmentos de reta, né? Começa, termina um, começa e termina outro. Isso é uma linha poligonal. Agora vamos ver essa outra figura. Será que isso é uma linha poligonal? Não é. Por quê? Porque é uma linha curva. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre polígonos é que uma linha poligonal não pode ser curva. Ela é construída com segmentos de reta, tá bom? Aí a gente consegue ir para mais um detalhe. Linhas poligonais abertas ou fechadas. Por exemplo, linha poligonal aberta. A gente pode mostrar essa linha aqui, porque ela começa, tem segmentos de reta, só que o término não é onde começou. Então a gente vê que essa linha poligonal é aberta. A gente pode mostrar um outro exemplo de linha poligonal fechada. Olha só, a gente começa um segmento de reta, faz o caminho, faz outro caminho e termina o segmento último onde começou o primeiro. A gente nem sabe, né? Onde foi o começo, onde terminou. Eles são ligados, então isso é uma linha poligonal fechada. Mas por que a gente está falando isso? É porque a gente vai aprimorando o nosso conhecimento para chegar a falar do polígono propriamente. Então aí, linhas poligonais simples ou não simples. Olha só, uma linha poligonal simples. Esse modelo aqui. Apesar de ele ter altos e baixos, né, vai para a direita, vai para a esquerda, mas ela chama de linha poligonal simples porque as linhas não se cruzam. Diferente dessa linha poligonal não simples que a gente vai mostrar aqui à direita. Você percebe que uma linha está cruzando por cima da outra? Então essa linha à direita é a linha poligonal não simples. Beleza. Então a partir daí, o que a gente pode falar então? Sobre polígono convexo e polígono não convexo. Olha só um exemplo de polígono convexo. Esse aqui é um polígono convexo. Mas como eu sei, professor, que esse é um polígono convexo? Imagina o seguinte. Imagina que você desenha um segmento de reta que começa dentro do polígono e termina dentro do polígono. Se todo esse segmento aí estiver dentro do polígono, isso é um polígono convexo. Mas, professor, não entendi, mas vou te mostrar uma coisa. Olha só, polígono não convexo. Então, esse polígono não convexo é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Tem vários outros, né? Esse é só um exemplo. Então, como eu sei que ele é não convexo, olha só o que acontece. Eu desenhei um segmento de reta começando dentro do polígono e terminando também dentro do polígono. Só que tem uma parte do segmento de reta, desse amarelinho, que está fora. Então, quando isso acontece, é um polígono não convexo, tá bom? Essa é uma forma fácil da gente descobrir isso. Então, vamos lá. Então, agora a gente pode passar para o polígono regular. Olha só o exemplo que a gente tem na tela, um polígono de 5 lados. Vamos ver o seguinte. Todos os lados são iguais, porque a gente está falando de polígono regular. Então, esse lado aqui é igual a esse lado. E também, todos os ângulos são iguais. Por exemplo, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo desse lado, que é igual os ângulos de cima também. Então, isso define um polígono regular, tá? Olha como ele é feito, com segmentos de reta, é linha poligonal, todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. Beleza? A partir daqui, a gente pode mostrar para vocês alguns exemplos, né? Alguns a gente já conhece, já vê bastante, e outros podem ter um nome diferente para vocês. Por exemplo, os que a gente é acostumado a ver sempre aí. Um triângulo de 3 lados, um quadrado tem 4 lados, o pentágono 5 lados e o hexágono 6 lados. Lembrando que a gente está falando de polígono regular, os lados são iguais. Depois, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono e o 10 lados, decágono. Tá bom? São os exemplos de polígonos regulares para vocês observarem aí. O que a gente vai falar então? Sobre polígonos e os sólidos geométricos. Vamos dar só uma faladinha sobre o sólido geométrico. Imagina esse sólido aí. O que é um sólido geométrico? É uma figura tridimensional.
Então essa a gente está chamando de prisma reto de base pentagonal. Será que está em mais um exemplo? Olha só, como a gente chama esse sólido geométrico que apareceu na tela agora? Pirâmide oblíqua de base hexagonal. Mas por que, professor, base hexagonal? Porque a base aqui, ó, olha quantos lados tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Não é regular, né? Porque tamanhos diferentes. Mas é um hexágono. E por último, só para a gente fechar esse assunto, a gente vai mostrar essa figura aqui. Uma figura tridimensional, né? É um prisma oblíquo de base hexagonal. Só para falar um pouquinho para vocês, a pirâmide tem só um pontinho aqui em cima. E o prisma tem uma base embaixo e também tem uma parte de cima paralela à base. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes não, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar só um pouquinho sobre a base para fechar esse assunto. Então olha só, esse prisma reto nosso aqui, do lado esquerdo. O que a gente vai falar sobre ele? A gente vai falar que ele tem uma base, que é um polígono de 5 lados, que é o pentágono. Então aqui está esse pentágono que é a base desse polígono. Então a gente precisa conseguir fazer isso. A gente vê uma figura de 3 dimensões e consegue enxergar uma figura aqui de 2 dimensões. No caso é essa base, né? 5 lados. Então vamos ver dessa figura aqui, esse hexágono. Professor, isso é um hexágono? É assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, que representa a base dessa figura. Então a gente consegue enxergar uma figura bidimensional, né, de 2 dimensões, olhando para essa figura tridimensional. E por último, a gente tem essa base também dessa figura, que é também um hexágono, que tem 6 lados. Nesse caso, é um hexágono não regular, né? Porque os lados não são iguais, as medidas não são iguais. Então, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho para vocês sobre polígonos. Espero que vocês tenham entendido e aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto. Comenta para falar o que vocês acharam. Deixe um like se você gostou. Se não for inscrito no canal, se inscreva para acompanhar nosso conteúdo. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais!